Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo onde vamos falar de convolução e desta vez estamos interessados na convolução de um degrau unitário por outro degrau unitário. Lembrando que o degrau unitário, para quem não se lembra, ele é definido como sendo igual a zero para todo tempo menor que zero e igual a 1 para todo tempo maior ou igual a zero, certo? Ou seja, nós temos um sinal aberto aqui porque em zero ele já vale 1, certo? E essa é uma convolução bem fácil, uma mão com açúcar, e nós vamos ver como calcular ela. Então, como que a gente pode calcular essa convolução? Nós sempre começamos escrevendo a definição da convolução, ou seja, a integral de convolução. É uma integral que vai de menos infinito até mais infinito. Nós temos o primeiro sinal em função de tal e o segundo sinal tem como argumento t menos tal, de tal. Nós vamos fazer uma análise do que está dentro da integral para trocarmos o limite de integração, ou seja, nós vamos avaliar em que intervalo os sinais que estão dentro da integral são não nulos. Este primeiro sinal aqui, ele só é não nulo quando o argumento tal for maior ou igual a zero. O segundo sinal, que multiplica o primeiro dentro da integral, ele só será não nulo quando o seu argumento, que neste caso é t menos tal, for maior ou igual a zero. Ou seja, quando tal for menor ou igual a t. Esta informação permite que nós façamos a troca dos limites de integração, começando em zero e terminando em t. E o sinal aqui dentro não muda. Mas é importante saber que nestes novos limites de integração, isso que está aqui dentro é igual a 1. E qual que é a antiderivada de 1? É tal. Então nós temos tal, e eu gosto de manter os degraus aqui dentro da antiderivada, reescrever eles, certo? Então nós vamos ter tal, u de t menos tal, avaliado nos limites de integração, que é t e zero. Por fim, basta substituirmos os limites deste intervalo na antiderivada, ou seja, para t nós vamos ter tal valendo t, u de t, e u de t menos tal, quando tal vale t, é u de zero. Subtraímos essa expressão avaliada no limite inferior de integração. Se tal vale zero, todo o resto vale zero. E nós ficamos só com este termo aqui. Note que u de zero é 1 pela nossa definição. E nós chegamos na resposta que u de t convolvido com u de t é t u de t. Neste exemplo, eu quero mostrar por que eu gosto de manter os degraus, tá? E nós vamos fazer agora uma outra convolução que é muito parecida com a primeira. Suponha que nós vamos efetuar a convolução de um degrau, só que ele está deslocado no tempo por uma quantidade t1, e nós vamos fazer a convolução com o segundo degrau que também está deslocado no tempo por uma quantidade t2. Note que t2 pode ser tanto positivo quanto negativo, ou seja, pode representar tanto um atraso no sinal quanto um adiantamento no sinal, não importa. Como que nós resolveríamos esta convolução? Como sempre, começamos escrevendo a definição da integral de convolução. É a integral em todo o intervalo do primeiro sinal, e substitui o t por tal, então nós vamos ficar com tal menos t1, multiplicado pelo segundo sinal, onde agora nós substituímos o t por t menos tal. Então, t menos tal menos t2.
Segundo passo, avaliar onde que esta expressão é não nula. Então note que isto aqui é não nulo quando o argumento for maior ou igual a zero, ou seja, tal menos T1 maior ou igual a zero implica em tal maior ou igual a T1. A segunda parte do produto só assume valor não nulo quando o argumento, que é T menos tal menos T2, for maior ou igual a zero, ou seja, quando tal for menor que T menos T2. Estas duas informações nos permitem trocar os limites de integração. Os limites de integração, nesse caso, passam a ser T1, limite inferior, e T menos T maiúsculo 2, limite superior. E dentro nós copiamos a expressão. Note que, como nós analisamos antes, esta expressão aqui, dentro dos limites que nós escrevemos, é igual a 1. Portanto, novamente, nós temos que encontrar a antiderivada de 1, que é tal. Nós escrevemos agora tal, e como eu gosto, mantemos a escrita dos 2 degraus. E avaliamos isso nos 2 limites de integração, T menos T maiúsculo 2 e T1. Substituímos. Então, na primeira parte, nós substituímos tal por T menos T maiúsculo 2. Ou seja, T menos T maiúsculo 2, que multiplica U de T menos T maiúsculo 2 menos T1, que multiplica U de T menos tal, que é menos T mais T maiúsculo 2 menos T maiúsculo 2, certo? E agora nós substituímos o limite inferior, né? Lembrando aqui que é negativo. Então, tal substitui por T maiúsculo 1, U de T maiúsculo 1 menos T maiúsculo 1, U de T maiúsculo 1, perdão, U de T menos T maiúsculo 1 menos T maiúsculo 2. Vamos fazer uma análise dos argumentos do degrau. Note que isso aqui é zero, todos os termos ali se anulam, e U de zero é 1. Neste caso aqui, T1 menos T1 é zero, e portanto este degrau vale a 1. Vale 1. Nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com T menos T2, que multiplica U de T menos T1 menos T2, menos T1, que multiplica U de T menos T1 menos T2. Note que este cara aparece nos 2 termos, podemos colocar em evidência, ficando com T menos T1 menos T2, que multiplica U de T menos T1 menos T2. E quando nós fazemos o cálculo da convolução suprimindo os degraus, porque tem gente que tira os degraus, muitas vezes a pessoa se lembra de colocar esse termo aqui, mas se esquece de colocar esse termo aqui. Uma resposta errada, mas comum que aparece é T que multiplica U de T menos T1 menos T2. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a convolução desses 2 degraus com os seus deslocamentos, vamos supor que sejam deslocamentos de atraso, que T1, suponha que T1 seja 1 e T2 seja 2. A ideia é que esses atrasos se somam e o atraso total vai ser de 3 unidades. Então nós teremos uma resposta assim. Então isso é uma rampa atrasada 3 unidades. Então o que o pessoal erra? Eles colocam uma rampa e aqui atrasada
3 unidades. Só que isso é errado, por quê? Porque no caso aqui, nós teríamos, nessa resposta errada, nós teríamos t, u de t menos 3. Quando nós avaliamos isso para t igual a 3, nós ficamos com 3, u de 0, que é igual a 3. Ou seja, essa resposta errada, ela representa este sinal em azul, que já começa com o valor 3. Nós temos que subtrair essas 3 unidades para chegar na resposta certa. E por isso que aqui aparece t menos t1 menos t2. Espero que tenha gostado deste vídeo mais curto, até porque a convolução ela é de fato mais fácil. E eu aproveitei que o vídeo ficou mais curto para mostrar uma das vantagens de se manter as expressões dos degraus quando se faz a antiderivada. Se gostou desse vídeo e o achou útil, por favor, deixe um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário e até semana que vem.